Então aperta o play, Edson. É muito importante comemorarmos os 37 anos da Constituição Federal. Representam o período de institucionalização do Brasil que se recompôs a partir do período ditatorial. Por isso eu valorizo muito esse produto de momento tão importante da vida brasileira, em que se institucionalizou o Estado Democrático de Direito, fazendo boas sínteses. Ela é o contrato que funda a relação entre a sociedade brasileira e o Estado. A Constituição de 1988 proporcionou um conjunto de conquistas muito importantes. É uma Constituição que assegura direitos para todos, assegura direitos sociais. Nós temos debates tão importantes para as populações. Por exemplo, é uma das constituições do mundo que se dedica à livre iniciativa, que é importantíssimo para o crescimento nacional. Organiza as instituições do Estado e também as instituições sociais de um modo geral. A Constituição é uma garantia de cada brasileiro e cada brasileira. Meu artigo preferido não poderia deixar de ser o artigo 5º da Constituição. Tem muitos bons artigos, mas eu destacaria o artigo 1º, que é o artigo que consagra os 3 grandes pilares do constitucionalismo brasileiro. Eu espero que o artigo 5º, principalmente, seja cada vez mais efetivado, dotado de plenitude, para que se cumpra os objetivos da República do artigo 3º desta Constituição. Por isso, um dos meus dispositivos prediletos, entre outros, é um dos incisos do artigo 214 da Constituição, que trata do patrimônio cultural brasileiro, dos bens imateriais que formam a nossa identidade nacional e se refere aos modos de ser, estar e viver. Eu gosto muito do artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica, porque ali está fincada a ideia de que não existe desenvolvimento econômico sem levar em conta fatores sociais, fatores humanísticos, outros interesses, outros direitos que fazem com que nós possamos falar verdadeiramente de progresso. Acho que o artigo 5º é fundamental, inclusive tudo aquilo que diz respeito ao capítulo do judiciário, o sistema de divisão de poderes e, claro, não podemos deixar de falar no papel do Supremo Tribunal Federal. Para mim, o artigo mais importante é esse que estabelece que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Mostra que, acima de tudo, os juízes devem saber direito, mas devem ser sensíveis acima de tudo. Muito bem. Aí, um show de hipocrisia. Um show de hipocrisia. Mesmo porque eles sabem que a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 não está mais em vigor no Brasil. Por exemplo, quando se trata de o meu artigo preferido da Constituição, embora tenham mencionado o artigo no 5º, 1º, 170, 214, eu preciso lembrá-los de um artigo que é o artigo 220. O artigo 220 da Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação. Deixa eu lembrar essa turma novamente, que eu não sei se é a mesma, né? Eu não sei se é a mesma Constituição. Deve ter outra promulgada ao longo aí dos últimos tempos e eu não vi. Eu não vi, desculpa. Eu peço perdão à audiência, eu devia estar dormindo. Eu não vi. Mas a mesma Constituição que eles comemoraram ontem os 37 anos, e nós apenas lembramos, eu não consigo comemorar. Comemorar o quê? O quê? Tem deputado ou ex-deputado preso. Tem presidente da República usando tornozeleira e preso em casa. Como assim Constituição? Tem um senhor chamado Felipe Barros, que não viajou, está preso em casa. Dona Vildete, Dona Iraci, Dona Juscelene, Dona Rosana, o Clezão morreu. Mas pera um pouquinho, Constituição? Vamos lá, voltamos ao artigo 220, que eles não lembraram, talvez nem conheçam. Mas eu preciso aqui dizer a estes excelentíssimos que existe um artigo na Constituição, o artigo 220, que eu repito, garante a livre manifestação
livre manifestação, não é aquela mais ou menos livre, não é aquela mais ou menos até a página 18, não. Livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação em qualquer forma. Ok? Estou tentando lembrá-los aí. Sem sofrer restrições, exceto pelas que a própria Constituição estabelece, ou seja, existem ferramentas dentro da Constituição que garantem a manutenção da ordem. Ninguém precisa criar nada. Entretanto, criaram. Segue. O parágrafo 2º veda a censura política. Repito, o parágrafo 2º do artigo 220 dessa Constituição, que eles comemoraram 37 anos ontem, o parágrafo 2º do artigo 220 veda, ou seja, proíbe, não pode ter, em hipótese alguma, a censura política, ideológica e artística. E o parágrafo 1º reforça que nenhuma lei, nem a que eles estão criando agora, que agora o Supremo também legisla, não é, Gilmar? Nenhuma lei pode impedir a plena liberdade de informação jornalística. Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, dentre tantos outros, em qualquer veículo de comunicação. Em resumo, o artigo estabelece: atenção, senhores ministros, artigo 220, da mesma Constituição que vocês comemoraram ontem e que a gente já deve ter comemorado a missa de 7º dia dela, 1 ano de morte, enfim. Esse artigo, ele estabelece a liberdade de expressão. As pessoas podem expressar suas ideias e pensamentos livremente. Por exemplo, eu já lancei esse desafio aqui e certamente você vai fazer assim com a cabeça, assim, ó. Não, Pitoli, não. Você hoje se sente livre para fazer um post na internet, no seu Instagram, no seu TikTok, no chat do YouTube, no seu Facebook, no seu WhatsApp? Você se sente livre para manifestar as suas ideias, os seus pensamentos? Você se sente livre? Você sente que não há restrição nenhuma e você pode ali fazer o post que você bem entende, ou ao longo da jornada você já redigiu um texto para o seu Facebook? Já redigiu um texto e falou, acho que não, acho melhor não, vou ter problema. Você já postou alguma coisa e ouviu a sua esposa dizer, amor, não é melhor você tirar aquele texto ali? Teríamos problemas. E os nossos filhos da escola? Amor, será que não é melhor você tirar esse texto dali? Você nunca ouviu isso? Pois é. Essas manifestações que deveriam ser livres de ideias e pensamentos, não podem ser limitadas. Quem diz isso é o artigo 220 da mesma Constituição que eles comemoraram ontem 37 anos. O mesmo artigo proíbe a censura. Aí me lembrei da Carmen Lúcia. Lembra do vídeo do Brasil Paralelo, às vésperas da eleição de 2022? Não. Pode censurar. Segunda pode. Eu não concordo muito, mas até segunda pode. Proibição de censura. Consta desse artigo que diz: não pode haver censura de cunho político, de cunho ideológico ou artístico. E o que nós vemos hoje no Brasil? Por exemplo, se você acha que eu aqui, onde eu estou agora, numa plataforma, com o canal mais assistido no YouTube nas manhãs do Brasil, você acha que eu tenho plena liberdade? Por exemplo, só para lembrar, nós falamos dias atrás sobre a questão da revisão, da censura imposta ainda em tempos de governo Biden, e eu mencionei aqui alguns nomes de alguns medicamentos.
utilizados durante o negocinho que a China distribuiu aí pelo mundo. Tomei um toco, tô na sombra, cresci de um dia aí para o outro 100 inscritos. Eu cresço, geralmente, esse canal, entre 1.000 e 1.500. Tomei ou não tomei um toco? Tem censura ou não tem? Tem censura ou não tem? Tem sim, senhor. Liberdade de informação, também está prevista a liberdade de informação nesse artigo. Nenhuma lei, pode criar obstáculos à liberdade de imprensa e de informação nos meios de comunicação. Eu vou repetir para aquele que esqueceu, que está lá no Supremo, né, e disse defender e gostar mais do artigo tal, do 5º, do 1º, do 170, do 214, e esqueceu do que trata da nossa liberdade. Isso é intencional. Não manifestar a lembrança pelo artigo que garante a liberdade mostra o que essa turma que censura pensa. Liberdade de informação, repito, nenhuma lei pode criar obstáculos à liberdade de imprensa e de informação nos meios de comunicação. Esse artigo protege o direito de se comunicar, de se informar, sendo um dos pilares, atenção, ministros, que dizem defender a democracia, o Estado democrático de direito. Esse é um dos artigos que preserva pilares da democracia no Brasil, mas ressalva que essa liberdade, atenção, só encontra limites defendidos pela própria Constituição e não por novidades que vão chegando. Olha, agora tem o flagrante perpétuo para a gente prender deputado. Agora tem prisão preventiva antes da hora, não sei o quê, não cumpre o regimento, o ordenamento, o rito. Não, agora a gente mantém preso lá, né, um coitado até ele morrer, mesmo que a PGR tenha orientado a sua liberdade para cuidar da sua saúde, porque eu não estou nem aí. Não vou olhar para a lei, não vou preservar a vida de outro brasileiro. Eu não vou deixar a Auriverde veicular um vídeo que mostra exatamente o momento em que soltavam bombas de efeito moral e atiravam balas de borracha contra brasileiros que eram jogados dentro de uma armadilha, dentro dos prédios públicos. Eu não vou deixar a Auriverde mostrar isso, eu vou tirar o programa da Auriverde Brasil do ar. Não vou deixar. Você acha que vou deixar a Auriverde mostrar um negócio desse? Que pode, então, né, de fato, mostrar o que o nosso plano tinha por trás disso tudo, que era jogar o brasileiro nessa emboscada? Você acha que eu vou deixar a Auriverde Brasil mostrar? Vou deixar Brasil Paralelo mostrar, né, como se deu, né, o 6 de setembro de 2018, no ataque ao presidente Jair, então candidato à presidência, Jair Bolsonaro? Então, amigo, celebrar o quê? Celebrar o quê? Comemorar o quê? De uma Constituição que hoje mostra que tem, num texto, brilhantismo, mas na prática tropeços? Não. Não tem o que comemorar. Não há o que comemorar. Mesmo porque nós estamos aqui lutando por brasileiros que, em função dessa Constituição que não vale mais nada, Tem uma outra aí que eu não vi quando foi promulgada. Nós estamos lutando pela Débora, estamos lutando pela dona Vildete, pela dona Iraci, pela dona Jusceline, pela dona Rosana e tantos outros injustiçados. Com Jorge Serrão, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo Sensor, a Petelândia confia em você, conta contigo, malandro. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. O PT já definiu algumas linhas para garantir a vitória em 2026. Você está pensando que o Partido dos Trabalhadores está preocupado quem Jair Messias Bolsonaro vai indicar de candidato ou se o Jair Messias Bolsonaro vem candidato em 2026? Negativo.
Essa não é a preocupação dos petistas. O que eles estão focando agora é em destruir ainda mais a imagem do que eles chamam de direita, alinhando tudo que possa parecer que a direita não tem compromisso com a democracia. É a narrativa do golpe, é isso. Eles vão continuar seguindo com isso sem fim e também vão criar alguns factoides para tentar mostrar que eles podem ser melhores do que a direita e que eles têm uma proposta mais segura, mais tranquila para ser abraçada objetivamente para a sucessão presidencial. Primeiro ponto que eles estão trabalhando agora, curioso, que chega a ser uma grande maldade. Eles estão aproveitando o momento de doença de Jair Messias Bolsonaro para vender a toda hora a imagem de Lula e agora também de Alckmin como alguém que está super saudável, pronto para qualquer batalha. Essa é uma jogada malandra que eles estão jogando diretamente nas redes sociais e na máquina de propaganda do PT. Outro ponto que eles começaram a trabalhar, vem 2 pontos aí que vão ser muito sensíveis. Primeiro, vão defender o imposto contra as grandes fortunas. Qual é o alvo do PT? É pegar os milionários? Não. É dar uma paulada na classe média alta. Esse voto eles sabem que dificilmente vem para eles. Então eles já vão bater pesado para agradar o pessoal de baixo, que seria simpático a esse tipo de assunto. Outra demagogia que também vem muito bem trabalhada pelo PT, o fim da jornada semanal de 6,1 para as mulheres. Eles esperam conquistar o voto feminino com essa demagogia, né? Quem vai pagar a conta no final, eles não estão preocupados com nada disso. Se vai atrapalhar a produtividade, também não é preocupação deles. O objetivo deles é só ganhar a eleição. É isso. Eleger de 100 a 150 deputados federais é a meta do Partido dos Trabalhadores. Então eles não vêm para brincadeira. Tanto que estão ampliando todo o investimento na área que eles mais criticam. Eles criticam o quê? As redes sociais, o lugar demonizado, aquilo que tem que ser regulado, né? Para eles não, para eles já está valendo todo o investimento pesado, nada de censura, fazendo um trabalho de expansão como nunca antes visto. Eles não querem perder essa área como já perderam em eleições anteriores. Então, não só a mídia ligada ao PT e afins, como o próprio governo federal, farão grandes investimentos em engajamento e expansão. Eles querem expandir. E ninguém se surpreenda se também começar a perder a audiência em função de sabotagens muito bem organizadas que a turma deles é especialista em fazer. Então, o cenário para 2026 não é de brincadeira. Eles têm a crença hoje que nas condições atuais, presentes, sem garantia de Bolsonaro na disputa, que o presidente Lula está praticamente reeleito. Esse é o cenário com o qual eles trabalham. Por isso vem para uma ofensiva ainda maior para neutralizar completamente o que eles chamam de direita conservadora, que eles xingam do nome que eles quiserem xingar, como eles sempre fazem, e têm obtido sucesso. E contam com o apoio do sistema de poder no Brasil. A novidade, o que pode ser uma zebra nesse jogo que parece ganho, vem também uma reação dessa direita conservadora. Vem também a pancada que os Estados Unidos da América dará no Estado corrupto, narco-estado tupiniquim. E aí, vamos ver se a turma da Petelândia também consegue sobreviver facilmente a essa pancada que está vindo por aí. O jogo é bruto. Vamos acompanhar e, com certeza, também sentir o jogo. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão. Pitoli, o vice-presidente do partido político português Chega, o Pedro dos Santos Frazão, reagiu às declarações do ministro do STF, Gilmar Mendes, que afirmou que o sistema de imigração em Portugal é desorganizado e caótico. As críticas foram uma resposta à entrevista concedida por Gilmar Mendes à CNN Portugal na última sexta-feira em Lisboa, à margem do Fórum para o Futuro da
da tributação. Na ocasião, o ministro afirmou que falhas administrativas no sistema migratório português criam insegurança entre brasileiros no país. Segundo Gilmar Mendes, há casos em que uma mesma pessoa recebeu, ao mesmo tempo, ordem de deportação e documento que atestava a regularidade dos registros. Ele defendeu que os problemas sejam resolvidos para evitar tensões na relação bilateral. Em publicação no Instagram, o dirigente do partido de direita acusou o magistrado de insultar Portugal. Nós temos um vídeo, vamos colocar porque ele fez uma série de críticas aí à fala do ministro Gilmar Mendes. Vamos acompanhar. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Mas acha mesmo que é desse sistema como o vosso que vem alguma lição de moral para Portugal? Não vem, não. Portugal tem, de facto, alguns problemas nos serviços de imigração, sim. Sabe porquê? Porque sucessivos governos de esquerda e socialistas como o vosso abriram as portas à entrada descontrolada de estrangeiros sem garantirem os meios de organização necessários. Mas daí a vir um juiz brasileiro fazer discursos inflamados contra o nosso país, isso é uma grande diferença e é uma ofensa gratuita. O Chega já disse várias vezes, o caos nasce da política criminosa de fronteiras abertas e não dos funcionários portugueses que são deixados sem recursos e sem condições. Nós não aceitaremos que um estrangeiro como o senhor venha denegrir a nossa soberania nacional com esses discursos arrogantes. Portugal não precisa de sermões do Brasil, precisa de ordem, de lei e de respeito pelo povo português. Mas é muita petulância do Gilmar Mendes, hein? É muita petulância. O cara sai daqui, vive uma vida de rei em Portugal, com o tal do IDP, né, o seu instituto. Gilmar usa todo o dinheiro que faz em solo português e vai atacar o sistema de imigração. É muita petulância, hein? Olha, deixa eu só avisar o ministro. Nosso querido Sérgio Tavares, jornalista português Sérgio Tavares, que lançou o documentário O Falso Juiz, né, o Fake Judge, falando sobre Alexandre de Moraes, já prometeu um volume 2, uma segunda edição, um Fake Judge 2, que vai tratar de Gilmar Mendes. Deixa eu só lembrar o Gilmar Mendes disso. Outro ponto. O Chega de André Ventura e do Pedro já estão de olho no Gilmar Mendes também e prometem agir contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil no parlamento português, exigindo uma investigação. E ele, de maneira petulante, ataca o sistema de imigração português, é isso? Tá. Gilmar Mendes está louco para tomar uma Magnitsky. Louco. Tanto é que é quem sai em defesa da criação de uma lei. Absurdo, né? A criação de uma lei no Brasil para protegê-los da lei americana. Absurdo, é uma loucura. É a sucupira, né? É o Odorico Mendes, é o Gilmar Paraguaçu, enfim. Eu não sei como chamá-lo, mas está tentando criar uma ferramenta local, tupiniquim, desse mesmo país que tomou, neném, né? Do mesmo país que tomou essa esfregada do Pedro, do Chega, dos Estados de Portugal, né? Tomou esse esfrega dizendo, é o país da corrupção, é o país onde o povo vive em favelas, é um país, o povo onde cidades são comandadas pelo crime organizado. Tomou, neném.
tomou um cacete. Agora, tem o Chega em Portugal, louco para investigar Gilmar Mendes e, segundo consta, já está investigando. Deve agir no parlamento português. Tem um eurodeputado, que é o Antônio Tanger, brilhante eurodeputado, que já está levando tudo isso também para o Parlamento Europeu em Bruxelas. Aí tem os Estados Unidos de olho nessa turminha. Barroso, Gilmar Mendes, Moraes já está magnetizado, né? E Toffoli, entendo eu, Dino, tem uma turma aí para ser magnetizada ainda. Beleza. O que o Gilmar Mendes está querendo? Ou ele viu que não tem mais saída? A única saída para esse homem era Portugal? Aí ele vai inviabilizar a vida dele em solo português também? Porque eu vejo que magnetizá-lo é só uma questão de tempo. Ele deve saber disso a ponto de querer criar uma lei para proteger magnetizados no Brasil. Ou seja, é de uma petulância, ao mesmo tempo é de um amadorismo, né? Porque entendo eu o seguinte: a seringa está de olho no meu. Aí eu vou atacar a seringa? Portugal está de olho em Gilmar Mendes. Eu vou atacar Portugal? Quem fala muito dá bom dia para cavalo, né? Assim, eu aprendi isso cedo, né? Quem fala muito dá bom dia para cavalo. Deixa falar, é ótimo que fale, né? É ótimo que se exponha, mas imagine você, é um ministro da mais alta corte do judiciário brasileiro, fazendo a gente passar vergonha. Graças a Deus, nós temos agora quem leva a verdade do Brasil também para solo português, como o Sérgio Tavares. Por quê? Imagine você, os portugueses imaginarem que Gilmar Mendes nos representa. Imaginou? Tristeza, hein, amigo? Olha, o Gilmar Mendes representa o Brasil, é o ministro da Suprema Corte. Não. Ele é um ministro que fala muito, adora uma entrevista e, pelo jeito, também adora tropeçar. Jogar uma casca. Ele abre a banana, joga a casca de banana e tropeça. Né? Escorrega. Ele mesmo. Né? Enfim. Mas é de uma petulância, hein? Viver o que vive em Portugal, com a soberba, com a fartura, com a riqueza, e atacar o povo português. Mas que bom. Que seja magnetizado, que seja proibido de entrar também em solo português. Tomara. O artigo 220 me dá a oportunidade de manifestar livremente o meu pensamento, Gilmar. E o meu pensamento agora é esse: que você seja magnetizado, impedido de entrar em solo português, mediante uma investigação que pode mostrar como tudo se deu por ali. Seria interessante, né? Acho que eu ainda posso me manifestar livremente, posso pensar dessa forma, né? Que bom. Fico feliz do artigo 220, né, ser lembrado hoje por mim, não por vocês, quando falamos dos 37 anos da nossa Constituição. Fala, Wellington Barros. Pitoli, professor visitante da Faculdade de Direito de Harvard, nos Estados Unidos, Carlos Portugal Gouveia, de 43 anos, foi detido na última quarta-feira após disparar uma arma de chumbinho do lado de fora do templo Beth Zion, em Brookline, Boston, na véspera do Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Ele foi colocado em licença administrativa pela universidade enquanto o caso é investigado. O professor de Direito da USP afirmou à polícia que estava caçando ratos. O caso mobilizou mais de uma dúzia de agentes após 2 seguranças da sinagoga tentarem conter Gouveia, resultando em uma breve luta física, segundo reportagem do New York Post. No local, a polícia encontrou uma janela quebrada e um projétil alojado em um veículo próximo.
Segundo líderes do templo Beth Zion, o Larry Klaus e o Benjamin Marron, não há indícios de que o ato tenha sido motivado por antissemismo. Abro aspas, era potencialmente perigoso usar uma arma de pressão ao lado de um local tão populoso, mas não parece ter sido alimentado pelo ódio, fecho aspas, ao que disseram os líderes em um comunicado. A Faculdade de Direito de Harvard informou que o professor foi colocado em licença administrativa enquanto apura o caso, sem anunciar outras medidas disciplinares. Gouveia é doutor em Direito pela Universidade de Harvard e lidera um Instituto Brasileiro sobre Justiça Social e Ambiental. Ele foi liberado sob fiança e não está mais detido. A audiência está marcada para novembro. Obrigado, Barros. Walter, esse rato deve voar, né? Porque uma janela e é um tiro num carro. Rato voador? Tá estranho isso. Ó, ele é doutor em Justiça Social, Ambiental, Direito da USP, USP é da Cartinha pela Democracia. Tá estranho isso, hein, Walter? Pitoli, desculpem aqui o meu português, né? Que cagada esse cara. Né? Porra. Esse cara é professor, doutor. Bom, primeiro o que o Pitoli falou. Há um sistema que foi tomado por um discurso hegemônico, que é o pessoal da esquerda. Tomaram conta da universidade. Tá aí a cartinha pela democracia da USP, e a gente está vendo como é que isso funciona. Show dos artistas, né? Artista todo mundo engajado, bonito, causa justiça social, meio ambiente, o wokeísmo, tudo na mesma batida. Isso é uma coisa, esse professor está lá, aliás, o que o Barroso, ministro, mais tem manifestado que está triste pelo que ele chora toda semana, é exatamente porque cortaram a possibilidade dele continuar com contato com esse ecossistema aí, né, que nos Estados Unidos tomou conta. Essa é uma das maiores lutas do presidente Donald Trump hoje. O que aconteceu nas universidades americanas nos últimos 30 anos, e em especial nesses últimos 2, com esses movimentos aí da esquerda, dentro das universidades, é um horror. Essa semana aqui em Porto Alegre, a presidente da Câmara, a vereadora comandante Nádia, apreendeu aqui uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um grupo de jovens que estavam colando um adesivo no gabinete da vereadora, fogo nos racistas, né? Mutatis mutandi, o adesivo poderia dizer o seguinte, tiro nos fascistas, porque o racista ou fascista é o que eles nos arbitram, é o que eles nos atribuem, não é o que nós somos. Nós somos isso, na visão deles, simplesmente porque a gente combate esse discurso desses caras. Agora, para além de tudo isso, a cagada é a idiotice desse cara. O cara está caçando, ele poderia estar caçando esquilo, rato, passarinho, né? Na minha época aqui, lá em Bagé, na campanha, infelizmente, até tenho pena de falar isso, era passarinho, né? Que com arma de chumbinho a gurizada fazia. Hoje até não é mais, né, politicamente correto fazer esse tipo de coisa. Só que, primeiro, ele vai na volta de uma sinagoga, que é um local por si só absolutamente sensível, né, por tudo isso que a gente tem visto. Ainda ontem, na Inglaterra, acho que foi em Manchester, mataram 2 pessoas num atentado de um fundamentalista islâmico à faca na frente de uma sinagoga. Matou 2 senhores. Era o dia mais importante do calendário judaico, o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. As sinagogas normalmente têm um próprio grupo da comunidade que se organiza na sua defesa, e esse grupo é articulado com as forças de segurança também, ou do município, ou do estado, ou enfim. Só não é o caso do Brasil hoje, porque o governo que nós temos aí é contra o povo judeu, né, e contra o Estado de Israel, e está nos fragilizando a todos os judeus aqui, porque está permitindo, não só está se aliando aos nossos inimigos esses de verdade, como está permitindo esse discurso preconceituoso e antissemita que cresça aqui no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, a comunidade judaica, ela é uma comunidade que contribui desde o início do crescimento econômico dos Estados Unidos, e da pesquisa e de absolutamente tudo. É uma comunidade fundamental, importantíssima, mas lá todas as minorias, a liberdade, tudo é protegido. Então esse cara foi fazer uma idiotice, no final das contas, né, coisa de um idiota, e se deu mal, porque lá esse tipo de brincadeira, a tolerância é zero, Pitoli. Exato. Agora, Olavo, eu, diante do ocorrido na semana passada na Inglaterra, em Manchester, entendo que esse cidadão errou. Eu não consigo achar que foi rato, eu não consigo achar que foi sem querer, não consigo, me perdoe, eu não consigo achar. Ele tem sim a inocência ao lado dele, né, a presunção de inocência, mas eu preciso olhar também para o histórico destes que influenciam
e são influenciados. Com relação ao ataque da semana passada na Inglaterra, eu disse aqui que a cobrança deve chegar sobre veículos de imprensa que estão estimulando isso, quando dizem que o povo judeu é um povo que está praticando genocídio em Gaza, que é um povo que está dificultando, né, a chegada de ajuda humanitária em Gaza. Todo esse incentivo que parte da imprensa tem que ser questionado. Por quê? O que a gente assistiu com Charlie Kirk, o que a gente está assistindo nesses ataques, tudo isso tem um dedo dessa imprensa safada mundo afora, que defende o que não é verdade. Porque a gente sabe que não tem genocídio em Gaza, a gente sabe que não tem dificuldade de ajuda humanitária chegar à faixa de Gaza. O que tem lá é um grupo terrorista que administra uma faixa, utilizando de recursos que não são escassos para construção de túneis, compra de armamento, de munição, menos cuidado com o povo. E aí vem essa imprensa defendendo o que não é verdade e acaba promovendo esse discurso que coloca muitos contra o povo judeu. Então, eu entendo que não vejo que foi rato, repito, tem a presunção de inocência, tem inocente. Ok, só que eu posso achar, não posso? Eu estou tratando de um professor da USP, de direito, da cartinha da democracia, que a gente sabe o que essa turma pensa, então eu posso pensar o que eu quiser deles, como eles podem certamente e me classificam como de extrema direita, de fascista e de outras coisas. Agora, a imprensa tem papel nisso, Olavo. É extremamente importante entender o contexto no qual esse fato ocorreu. Vitório, você foi muito feliz, o Walter foi muito feliz nas colocações do contexto. Eu vou avançar um pouquinho só. Nós temos ainda as flotilhas, Greta Thunberg, os brasileiros nas flotilhas querendo levar material ali para a região de Gaza. Lembrando que o que tinha de material naqueles barcos, em torno de 40 barcos, dava 20 gramas para cada habitante de Gaza, o que é uma grande piada. O que tem por trás disso é uma movimentação ideológica, porque Greta Thunberg disse, olha, fomos sequestrados. Não, estavam fazendo uma coisa errada e foram presos. Greta Thunberg diz, estou numa cela infestada de insetos. Eu queria o quê? Um hotel 5 estrelas? Claro que não vai ter. Mas há todo um discurso ideológico em desfavor de Israel nesse momento, que é um Estado que se defende dos ataques do Hamas, não dos ataques da Palestina, mas do Hamas. Isso é muito claro, muito óbvio. Pitoli, você tem razão nesse olhar que faz. Veja, não se dispara qualquer arma em local habitado, mesmo que seja uma carabina de pressão. Nem arco e flecha, muito menos uma arma de fogo. Caçar ratos é muito estranho, muito incomum. Peraí, um projétil num vidro, um projétil quebrou um vidro, um projétil no carro, esse cara atira tão mal assim? Contido, teve uma luta corporal para contenção. Se chamado a lógica, imediatamente para, mas precisou de uma luta física. Há necessidade de entender melhor, haverá um julgamento, eu acho que nós precisamos repercutir também esse julgamento, entender melhor o que aconteceu, que o contexto é suspeitíssimo, no dia do Yom Kippur, dia do perdão, é suspeito, de fato, necessita de uma reavaliação. Agora, o olhar, que é mais importante do que esse, ao meu ver, é entender o que está acontecendo com o povo judeu nesse momento, com o Estado de Israel nesse momento. Há uma desconstrução da esquerda, buscando denegrir uma imagem, buscando ferir uma imagem de um Estado que se defende. E vamos dizer, se defende com bastante efetividade. Vitória? Pois não, Walter. Sabe que ouvindo a tua reflexão, eu repenso o meu posicionamento, porque eu acho que ela é muito coerente. Pelo seguinte, tem um fato histórico. Os judeus, assim ó, no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo de Salomão e expulsaram os judeus da sua terra, o reino de Judá e de Israel.
e renomearam lá a Palestina porque eram os principais adversários históricos dos hebreus, os filisteus, que não tem nada a ver com os palestinos de hoje em dia. Dizem que era um povo fenício. Bom, aí seguem-se 2000 anos. Nesses 2000 anos, os judeus espalhados pelo mundo sempre foram sendo perseguidos e tiveram como única pátria a Bíblia, a Torá, ao longo desse tempo. O único elemento que manteve o povo judeu unido. Aí vem a Inquisição, 1400, 1500, Portugal, Espanha, expulsão dos judeus, expropriação dos bens. Depois vem na Rússia comunista, os pogroms, perseguição, também assassinatos, enfim, os imigrantes que vieram aqui para o Brasil fugidos disso, e depois vem o Holocausto. Nesse contexto todo, nasce esse movimento, no final do século XIX, olha, nós precisamos voltar para a nossa terra ancestral, sendo que nunca deixou de haver presença judaica lá, na terra de Israel, ao longo desses 2000 anos de exílio, porém bota mais 2000 anos para trás, 4000 anos, né, desde Abraão, numa presença judaica constante. E nesse contexto, durante muito tempo, especialmente na Idade Média, houve a associação do povo judeu com ratos. Não sei se vocês lembram disso, né, ou se as pessoas sabem disso. Mas como os judeus praticavam, por exemplo, medicina na Idade Média e era proibido por um tipo de fundamentalismo, se associou o judeu à bruxaria. Depois se associava o judeu a ratos. Se associava o judeu a todas as coisas negativas, a baratas e tudo mais, né? Nessa mitologia que foi sendo criada discriminatória. Então, o fato de ele estar usando essa expressão de que estava caçando ratos ali na volta da sinagoga é algo que nos permite, ou que nos determina que a gente ligue uma antena para ver, de fato, se esse cara não é um fanático, não é um doente, porque, em princípio, um pós-doutor que está lá numa universidade dos Estados Unidos é um cara absolutamente respeitável. Mas ele usar esse tipo de justificativa para isso, tu tens razão, tem que chamar a nossa atenção. E, Walter, tem um detalhe. Quando eu estive em Israel, pós-ataque do 7 de outubro de 23, eu tive contato com material didático utilizado pelas crianças na faixa de Gaza, onde um enunciado de um problema de matemática dizia: temos 100 ratos judeus. Se matarmos 52 ratos judeus, quantos ratos judeus precisam ser eliminados? Enfim, sempre ratos judeus. Ratos judeus. No enunciado de um problema de matemática para uma criança na faixa de Gaza. Então, assim, eu acho... E outro, o cidadão, criador do Instituto Sou da Paz, que paz é essa? Com uma arma de pressão na rua, podendo tirar a vida de qualquer um. Então, eu acho que tem uma figura de linguagem, tem um subliminar aí. Sim. Tá estranho aí. Sim, eu concordo contigo. Tagliaferro? Escuta agora, Pitoli? Perfeitamente. Bom dia, irmão. Que boa notícia, hein? Bom dia, tudo bom? Como vai todo mundo? Uma ótima notícia. Foi tudo bem, foi tudo ótimo, fui muito bem recebido, despertou a atenção do judiciário italiano, é uma coisa nova, é uma situação diferente para a Itália, em especial o meu caso, que é um caso em que o ministro Alexandre de Moraes fala em abolir o Estado Democrático de Direito, e foi espetacular, espetacular. Questo è il mio avvocato che mi ha accompagnato, Mariani, dottore Mariani. Bom dia, doutor. Buongiorno, doutor. Questo è l'avvocato Mariano che mi ha acompanhato. É o advogado, o doutor Mariano, que me acompanhou na audiência, onde foi tudo bem, tudo tranquilo. Tagliaferro, me conta uma coisa, qual foi a tônica dessa audiência? Olha, ele ficou abismado com a quantidade de pessoas pedindo asilo, pessoas que estão fora do país e que não foram extraditados, em especial Ludmila Lins Grillo, uma juíza nos Estados Unidos que pediu asilo, que teve pedido de extradição e continua. É um absurdo uma juíza passar por essa situação. E também a questão aí das sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao ministro. Perfeito. Tagliaferro, e com relação ao seu caso, em especial, e as denúncias que você tem feito, isso de que forma foi tratado? Bom, essa aqui é uma primeira audiência
Na verdade, eles não avaliam nada, eu só falo, conto o que aconteceu. Eles fizeram algumas perguntas, se eu já sabia. Eu falei que eu já sabia desde o dia 14 de agosto, isso foi muito importante. Eu pedi a restituição de alguns documentos. Eles receberam bem. Falaram, mas se a gente dá esse documento, você pode ir embora. Eu falei, não, pode inclusive me colocar no alerta vermelho, porque a minha intenção não é sair da Itália. Isso despertou muito interesse, muita atenção neles, porque não é normal uma pessoa, na minha situação, pedir para ser colocada em um alerta da Interpol, pedir para estar todo dia assinando dentro de uma corte, num fórum, para poder andar um pouco mais livre dentro do país. Isso foi muito bem aceito por eles. Que bom, Tagliaferro. Tagliaferro, e a volta para casa significa que tudo deu certo, né? Exatamente. A primeira batalha já foi perdida pelo Moraes. Havia o risco aqui pequeno, muito pequeno, de eu ser preso, uma vez que eu já deveria ser preso logo na primeira. Então esse aqui era muito pequeno. Também passei por este e assim foi espetacular. Como se chama, doutor? Presidente Giglio. Presidente, é como se fosse um ministro aqui, né? Presidente da Corte de Apelo. O presidente da Corte de Apelo é o presidente Giglio. Foi espetacular. E os próximos passos, Tagliaferro, o que vem pela frente para você aí? Bom, agora eu fui ouvido por um juiz, né? Como se fosse um ministro da Corte de Apelo aqui de Catanzaro. E pode ir, boa, pode. E depois, provavelmente, eles vão tentar colocar, porque assim, o processo foi dividido em duas partes. Uma parte foi para o Procurador-Geral, que é o Ministério Público, e a outra parte para o juiz, né, no caso. Como eu fui ouvido antes de 10 dias, eles estão tentando aproveitar essa minha mesmo interrogatório, questo mesmo interrogatório, pela Procuratória-Geral, para poder usar com o Procurador-Geral, sem a necessidade de eu ser ouvido novamente. Mas, óbvio que o procurador pode querer me ouvir novamente. Foi bom demais. E você continua cumprindo as cautelares, Tagliaferro? Sim, mas minhas cautelares é super suave. Eu posso andar na cidade inteira, a cidade não é pequena, quer dizer, é pequena, mas também não é tão pequena. Eu não tenho hora para me recolher, não tenho hora para sair. A única coisa que foi aplicada, que continua, que está sendo analisada agora para remover, é a situação de eu ficar na cidade. Mas assim, penso que conheço gente que está aqui com outro crime, outra coisa, que está assinando todo dia, que está com limite, que tem hora para se recolher ao domicílio. Tem o caso da Zambelli, coitada, que está lá presa já há mais de 2 meses, recolhida sem qualquer opção de saída. Então, levando em conta a minha situação, a perseguição, a fome de me pegar do Alexandre de Moraes, foi espetacular. E, por sorte, o avocato Mariano aqui, que me ajudou bastante hoje. Graças a Deus. Tagliaferro, precisa de alguma coisa? Por enquanto não, graças a Deus está tudo bem. Estamos vivendo aqui, vamos ver o que vai dar. Eu acho que é um dia para celebrar, hein, Tagliaferro? Sim, vou estar em casa, vou ver se como um arroz, um feijão e um bifão. Tá certo, querido. Porque aqui na Itália a gente comemora com comida brasileira. Esse teu sorriso aí mostra muito pra gente. Mostra que realmente é um dia para ser celebrado, né? Você tá aí às 5 horas à frente, né? Sim, então aqui já são... Aqui, que horas são? 5 para as 2 aqui já da tarde. Então vai almoçar, meu. Você tá longe de casa? Quanto tempo para... Arrivare a casa uma hora. Uma hora para chegar em casa no máximo. A fome só vai aumentar. O carro do meu advogado é muito bom, é uma Mercedes híbrida aqui, ó, espetacular, ó. Tá certo. Uma boa máquina. Se ele quiser me levar até a Áustria, vamos, porque o carro é bom, a máquina é boa. Em uma hora a fome só vai aumentar, Tagliaferro. Vai, a fome e a felicidade. Graças a Deus. Vai curtir o teu dia, celebra o teu dia, tua vitória. Conta sempre com a gente. Obrigado. Se precisar de alguma coisa, é só chamar, Tagliaferro. Tamo junto, agradeço a você, agradeço a todo o seu público de coração, pelas mensagens, pelas orações, e tamo junto, a gente não vai deixar o Brasil ficar nessa situação mais não. Vamos até o fim. Obrigado, Tagliaferro. Boa viagem para vocês. Obrigado, um abraço. Tchau, Pitoli. Um abraço. Deixa eu conversar com a minha amiga Jamile Davis. Como é bom, né? Jamile passa por aqui, é sexta-feira, né? Não é assim? É sexta-feira. Jamile está aqui conversando comigo, querida. Jamile, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Pitoli. Bom dia para a audiência da Auriverde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Feliz sexta-feira. Semana cheia de eventos também, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo.
E o bom é isso. Estou aqui mais uma vez na companhia de vocês. A honra é nossa, a alegria é nossa. Aliás, deixa esse programa melhor, né? Jamile, me conta, você mandou algumas pautas, eu não tive tempo de olhar o que você mandou para mim. Eu quero saber por onde você quer começar. Então, eu acho que é o assunto do momento, e não só do momento para a Grã-Bretanha, mas é um alerta para o mundo inteiro. Há poucas horas atrás, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Sir Keir Starmer, anunciou que será mandatório o uso de uma identidade digital para todos os adultos britânicos e que ele espera que isso seja implementado até o final do mandato dele, que é em 2029. Então, todo britânico adulto, maior de 18 anos, vai precisar ter uma identidade digital. A desculpa que ele está se utilizando para que isso aconteça é a imigração ilegal. Ele disse que dessa forma vai ser mais fácil estarmos combatendo os imigrantes ilegais, aqueles que ficam buscando até trabalho de forma ilegal. E aí é que mora um dos problemas. Não é a primeira vez que essa identidade digital é tentada na Grã-Bretanha. Isso já ocorre em alguns países, em até alguns vizinhos da Grã-Bretanha, como a França, a Itália, a Alemanha. Tem outros países no mundo, na Austrália, que já adotam, Singapura, Canadá, essa prática da identidade digital. Porém, na Grã-Bretanha já foi tentado isso com o David Cameron, que era conservador, já foi tentado com o Tony Blair, já foi tentado várias vezes e sempre acaba não acontecendo por alguns problemas, né, que isso apresenta. A desculpa de que isso estaria ajudando na prevenção da imigração ilegal, ela não é possível nem ser provada, porque os países que adotaram, como a França, a Alemanha e a Itália, por exemplo, não viram esses números caírem. Jamile, deixa eu só te interromper para entender. Seria uma identificação, um RG digital, um CPF digital? O que teria esse ID, essa identificação digital proposta? Então, em termos práticos, seria uma carteira digital, ou seja, você vai ter no seu smartphone ou no seu computador, não sei se vai ter a parte física também, mas vai custar a bagatela, eu até fiz uma anotação aqui para poder trazer esses números para vocês, vai custar 2 bilhões de libras, a libra está 7,2, então você imagina 15 bilhões de reais para implementar isso aí. Então, nesse documento vai ter o seu nome, o seu endereço, o seu estado civil, legal, né? Se você pode, civil não, se você pode ou não estar trabalhando, se você é britânico ou não. Ou seja, coisas que já existem, Pitoli. Por exemplo, na carteira de um motorista, no passaporte, na identidade, se a pessoa assim quiser. Porque o que é obrigatório? É você ter a certidão de nascimento. Todos esses outros documentos, eles não são mandatórios. Eles são de escolha do cidadão. Tem pessoas que não querem ter um passaporte, tem todo o direito de não ter. Tem pessoas que não têm smartphone. Aliás, na Grã-Bretanha, 1,7 milhão de pessoas acima de 74 anos não possuem acesso à internet. Então, assim, você está isolando uma parte significativa da população e ainda que eles queiram utilizar esses documentos, eles escolhem se querem ou não. Já essa identidade digital, como foi dito há poucas horas atrás, ela vai ser mandatória, obrigatória. Então tem vários riscos associados a isso. Só tem riscos, aliás. Eu, particularmente, vendo quais são as desculpas utilizadas pelo governo e pelos países que impuseram essa agenda digital, essa identidade digital, eu só vejo que existe malefício ao invés de benefício. E a população já está agindo. Quais são esses riscos, Jamile? Abra meus olhos, por gentileza. Então, primeiramente, né, nós sabemos que quando você tem a contenção de informação em um local apenas, você arrisca
ainda mais a sua segurança digital. Então, suas informações, seus dados pessoais nas mãos de apenas um sistema, isso é muito arriscado. Essa pessoa, essa figura que está no controle dessas informações se chama governo. Todas as vezes que o governo entra para estar te ajudando, controlando a sua vida, porque você, adulto, é incapaz, entendeu? Por isso que você precisa do papai Estado. É assim que eles veem a gente. Eles acham que por isso que eles precisam cuidar da nossa vida. Não, eles não precisam disso não. Quanto menos Estado, melhor. Então, você ter esse controle na mão do Estado também não é uma coisa boa. Segundo a manutenção, 2 bilhões de libras, como eu falei aqui, quase 15 bilhões de reais, é caríssimo. Principalmente um momento onde a Grã-Bretanha está enfrentando, sim, problemas financeiros sérios. Tem a outra questão, que é você também lembrar que quando você tem algo imposto pelo governo, alguma coisa de errado aí tem. A gente lembra num passado não muito distante que isso aconteceu com as vacinas, com o experimento, onde as pessoas foram obrigadas a apresentar o seu papel. Eu não sei fazer o sotaque alemão, mas que é familiarizado com a história, lembra que a polícia tinha a mania de parar as pessoas no meio da rua e falar: cadê o seu papel? Mostre-me o seu papel. Será que é assim que a polícia britânica vai estar agindo com o cidadão comum e pedindo cadê sua identidade a qualquer um? Isso não é o comportamento de um país que se orgulha muito da Carta Magna e também de utilizar-se da lei comum, da common law. Então, a repercussão disso só tem poucas horas que aconteceu, mas já foi aberta uma petição popular, onde mais de 1 milhão de pessoas já assinaram dizendo não a essa identidade digital. Eu acho que vai ser provavelmente a briga que eu vou ver na minha vida aqui, que eu moro aqui há mais tempo que morei no Brasil. Eu nunca vi algo dessa magnitude, como se organizou o lado para estar contrapondo essa imposição do governo. Então o que a gente já pode esperar é mais manifestação, entendo eu, né? Mais ruas lotadas, já posso imaginar que isso deva chegar. Jamile, alguns pontos também importantes que eu quero te ouvir. Vejo que é marcar o gado, que é identificar de fato todo mundo marcado. E se a gente tomar o Brasil como exemplo, entendo que você está na Grã-Bretanha, não tem como comparar, né? Esse Brasil colônia de um país desenvolvido como a Grã-Bretanha, a Inglaterra, como a Grã-Bretanha. Enfim, mas vamos lá. Nós temos aqui, no Brasil, a facilidade de ver, de assistir vazamento de dados. E vazou os dados do INSS, tá aí o escândalo. E agora vazaram os dados, olha que risco nós estamos correndo, vazou os dados dos CACs, dos colecionadores, atiradores e caçadores, os dados vazaram. O que significa isso? O crime organizado hoje no Brasil teve acesso à informação de onde tem arma, qual endereço. Ou seja, o Brasil tem essa habilidade, e aqui entre aspas é claro, né, de vazar informação. O governo, mostrando fragilidade de sistema e também, intencionalmente ou não, oferecendo o que há de mais precioso, que são dados sensíveis, a bandidos. Não tem como pensar diferente. É essa visão também que vocês têm aí, Jamile? Total. E nós tivemos recentemente um exemplo, né, com uma decisão judicial de pessoas que trabalhavam em Correios. Porque, assim, aqui a agência de Correios, ela pode ser de um proprietário particular. Ele, como se fosse uma casa lotérica, né? Então, mas a pessoa que é dona daqueles Correios. Eles foram acusados, milhares deles foram acusados nos anos 80, 90, de crimes de fraude, onde até alguns deles tiraram a própria vida. E foi através de uma investigação independente de uma TV jornalística, de um grupo de jornalistas, que ficou provado essa fraude no sistema
que o governo estava utilizando, ou seja, foi hackeado o sistema de dados e pessoas morreram, perderam a vida porque elas foram acusadas de crimes que elas não haviam cometido. Então você está certíssimo. E com essa decisão judicial aqui recente, onde o governo vai precisar pagar a indenização a essas famílias e aqueles que ainda estão vivos, fica claro que não existe por trás de uma máquina existem pessoas, e esses dois elementos são capazes de cometer erros, tanto máquinas quanto pessoas, só que nós não estamos lidando apenas com um erro que pode ser corrigido, como era a questão do papel, né? Não é isso, nós estamos lidando aqui com milhares de dados. Isso que eles querem cada vez mais, é estar controlando tudo que nós fazemos. Capitólio, imagina, daqui a 2 anos, eles lançam mais uma pandemia. O que é que não vai impedi-los de colocar dentro desse dados, dessa identidade que ele possui, um limite de quantas vezes você vai poder comprar Coca-Cola na lanchonete? Sim. Porque você vai precisar apresentar. Então, é controle, é testar. E aquelas nações que sobreviveram a isso, e eu digo a Grã-Bretanha foi uma delas, né? Nós não fomos obrigados a tomar nada de experimento, e foi o primeiro país a sair do lockdown com apenas 4 semanas, porque o povo protestou nas ruas. Não é como no Brasil, que eu vejo que de uma forma muito mais passiva aceitou as imposições. Então fica aí a atenção, Brasil, porque o que acontece novamente por aqui tende a acontecer logo depois por aí. Agora, Jamile, a popularidade do atual primeiro-ministro está no pé, né? Pelo que eu soube ontem, algo em torno de 18% de aprovação, tá no pé. Não é mais uma medida para jogar contra essa popularidade? Então, existem muitas histórias por trás dessa situação, e agora do que está no primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Como você falou, a popularidade dele já estava baixa, piorou um pouco mais diante do escândalo do embaixador americano em Washington, o embaixador britânico que estava lá em Washington, ser diretamente ligado ao pedófilo Epstein, e foi uma escolha do Keir Starmer até mesmo defendê-lo quando já estava tudo disponível, até a confissão do próprio embaixador, e o Keir Starmer decidiu defendê-lo. Isso piorou muito a situação dele. E hoje, pela manhã, uma pesquisa do governo, então não existe nem aquele questionamento se foi manipulado ou não. Uma pesquisa do governo mostra que se tivéssemos eleições, Nigel Farage, do Partido Reform, iria ganhar de lavada. Então, nós estamos vendo que ele está em uma situação muito ruim, talvez não tão ruim quanto as dos conservadores, porque os britânicos percebem que o que está acontecendo agora com o Partido dos Trabalhadores começou, sim, na época com os conservadores, dentro da agenda globalista, dentro do que aconteceu com o Covid, onde todos se venderam. Né? Então, daí é que você vê essa necessidade que o britânico teve de precisamos mudar, e não dá para mudar com o que está disponível. E em 4 semanas, o Nigel Farage colocou a sua campanha em ação, ganhou uma cadeira, e agora é uma grande esperança para que nós possamos sair dessa situação que nós nos encontramos agora. E fica o alerta, gente. Não existe diferença quando se trata de partido de esquerda, né? Por mais que eles sejam liberais, por mais que eles se apresentem de sapatênis, o intuito deles é sempre o mesmo. Estado inchado, para eles é tudo, porque é a mesma coisa que o primeiro-ministro recebeu presentinhos que incluem até ir assistir jogo de futebol, visitas particulares, recebeu alguns benefícios que nem acontece no Brasil. Então, assim, eles são iguaizinhos, eles pregam que a gente deve estar pagando cada vez mais impostos para mantê-los, né, com essa carinha de que quer igualdade, mas por trás eles vivem uma vida de luxo em qualquer lugar do mundo. Então, fica aí o alerta, e o povo já acordou, tá, Pitoli? Todo lugar do mundo, eu acho que as pessoas já estão dizendo chega de ficar mantendo
pombo sujo no poder. Ô Jamiri, eu quero só mudar de assunto, mas eu preciso te ouvir sobre essa iniciativa agora de Trump virar os olhos e mirar em Soros. Eu estou gostando tanto disso, Jamiri. Eu estou me sentindo no cinema, né? Porque agora eu estou sentindo que, de fato, tem alguém que entendeu o tamanho da podridão, da maldade, de todos os malefícios causados por Open Society, por Soros, enfim. Né? Nós estamos aqui aguardando, no Brasil, a manifestação de parlamentares que já estão indo nesse sentido para transformar a PCC, CV em grupos terroristas e tal. Jamiri, eu estou sentindo que tem um movimento aí diferente. Veja, eu não estou tratando de anistia, de perseguição ao presidente Bolsonaro, isso é uma outra pauta, mas essa questão envolvendo Soros, financiamento de grupos terroristas, enfim, Jamiri, me acendeu uma esperança, sabe? Eu sentei para assistir um filme de James Bond agora, né? Não sei se você teve essa sensação também. Ah, caiu a conexão da Jamiri? Já deve voltar já. Eu não sei você que me acompanha, mas... Ô Barros, pega essa informação para mim de Trump olhando para Soros agora, George Soros, né, o filho dele que passou pelo Brasil esses dias atrás aí, provavelmente ajudando a financiar o movimento do último domingo da canhotada, enfim. Jamiri, eu estou me sentindo no cinema, né, à espera do primeiro acorde de um 007 e tal. Essa história de Trump olhando para Soros, eu gostei muito. E você? Com certeza, né? Vou fazer uma confissão aqui para a audiência e para você. Uma das minhas paixões era o estudo do globalismo e da globalização, né? Há muitos anos atrás, quando eu ainda era estudante, né? Eu fiz um mestrado nisso porque eu ficava imaginando como é que poderia isso funcionar em um mundo onde a qualidade, a coisa que eu mais amo no mundo é poder experimentar as diferentes culturas, né, e tudo que eles apresentam. Eu não queria ir no Japão e comer comida italiana. Eu não queria estar no Brasil e experimentar salmão norueguês. Enfim, era o que eu pensava. E aí, quando eu me deparei em como eles entraram na mídia, que aí é a minha área de paixão, que é o marketing, eu aprendi a respeito dessas famílias que estão por trás e o que controlam, né, com relação à mídia, ao que a gente consome, ao que a gente consome espiritualmente, mentalmente, fisicamente, né? Tudo vem deles. Então, assim, quando eu vi esse agora ataque velado do Trump, é importante que as pessoas saibam que o Trump não faz absolutamente nada sem calcular detalhe por detalhe. Então, para ele fazer isso, ele tem base, ele já está com provas suficientes na mão para dizer ou para mostrar de onde é que vem essa opinião dele. Não estou dizendo que ele é a pessoa mais estável, mais confiável, porque ele também é bem impulsivo, mas sempre existe um fundamento para o que ele está falando, e eu também fiquei feliz, porque seria até estranho a única república que existe no mundo, né, que é os Estados Unidos, não está defendendo a sua primeira emenda, né, que é essa questão da liberdade, porque o que os Soros, os Rothschilds, os Rockefeller, o que eles promovem é exatamente o contrário da primeira emenda. O que eles promovem é que sejamos todos iguais e sejamos tratados sob o controle deles. Então, né, que é algo que para os americanos é sagrado, que é uma liberdade que é dada por Deus, não é pelos homens. É o contrário do que esses globalistas pregam. Então, para responder a sua pergunta, Pitoli, eu confesso que eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Eu acho que, de vez em quando, né, para o nosso lado é bom ter alguém poderoso defendendo a gente, é bom ter um Elon Musk de vez em quando querendo lutar por nós, é bom de vez em quando ter um Trump ou um Bukele, um Milley, porque esses homens estão
tão raros, né? O que nós tivemos no Brasil como exemplo, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, nós estamos vendo as consequências de tentar defender o nosso país, né? Um homem não vou falar no passado, mas forte, bonito, valente, olha o que lutar pelo nosso país tem feito, a saúde dele. Então, assim, é importante que a gente comece a honrar os nossos heróis. O presidente Jair Bolsonaro, ele é um deles. E como é que podemos honrá-lo? Eu penso, né? Como é que eu posso honrar o presidente Bolsonaro e o que ele fez por todos nós, através das minhas orações de gratidão? É continuar a luta dele do jeito que eu posso. Todos nós brasileiros temos essa obrigação. Quem está dentro, quem está fora, quem está na política, quem está na cultura, quem está no jornalismo. Eu acho que fazer esse trabalho é continuar o que o presidente Bolsonaro fez e mostrar para ele que não foi em vão, que jamais vai ser e que essa sempre será a grande inveja da esquerda. Eles não têm legado para continuar, nós temos. Jamile Davis comigo. Sexta-feira ela passa por aqui, traz muita informação importante para a gente. Jamile, beijão para você, um final de semana abençoado. Já rezando para chegar a próxima sexta-feira, Jamile. Para você também, meu querido, é sempre um prazer estar aqui. Se acontecer alguma coisa interessante, né, porque o que está aí, vai que não vai. Se ele for, a gente aparece aqui durante a semana também. Quando você quiser. Fica com Deus. Beijo, tchau. Beijo. Jamile Davis conosco. Wellington Barros tem informação. Barros, e aí? Saiu a notinha? Notinha de 3 do Haddad ou não saiu notinha, ô Barros? Acabou de sair, Pitoli, nesse exato momento. Vamos ler junto aqui, pode ser? É mesmo, é? Diz o que será? Diz o seguinte, ó, divulgado agora pelo Planalto, né, pelo site, o blog oficial do Palácio do Planalto, diz assim: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit nas balanças de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. A nota diz ainda que o presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade do encontro na cúpula da ASEAN, na Malásia. Reiterou o convite a Trump para participar da COP30 em Belém e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada, como eu disse, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim. Essa é a nota divulgada agora há pouco pela assessoria de imprensa do governo do Palácio do Planalto. Pitoli. Barroso, vamos lá numa análise, vamos interpretar o texto. Acho que é importante a gente esmiuçar. Quantas vezes aparece no texto a palavra anistia? Nenhuma. Zero. Quantas vezes aparece no texto perseguição política? 0. Quantas vezes aparece no texto caça às bruxas? 0. Quantas vezes aparece no texto Bolsonaro? 0. Então, para mim, isso não serve de nada. Porque se na carta enviada por Trump em 9 de julho, ele cobrava rigor no combate à caça às bruxas e na perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro, já passo a entender, então, que essa conversa não valeu de absolutamente nada. E aí, eu vou ao ponto, para mim, chave dessa decisão do Trump. Quando o Trump coloca, olha que interessante, Trump designou
Marco Rubio para conversar com quem? Com Alckmin, Haddad e Mauro Vieira. Olha que legal. Trump não é neném, amigo. Trump, o que ele menos é neném. Ele faz a designação do secretário de Estado, tem origem cubana, que odeia comunista, odeia ditador, que está tentando fazer com que a América, em especial Central, Caribe e América do Sul, se livre de ditadores, de comunistas. Trump fala assim, olha, agora vocês vão conversar com Marco Rubio, não é mais comigo. Amigo, o recado está dado. E quem vai conversar comigo? Geraldo Alckmin. Ah, Geraldo Alckmin. Qual partido do Geraldo Alckmin? Partido Socialista Brasileiro, PSB de bola. Partido o quê? Socialista Brasileiro. Entendi. Geraldo Alckmin estava na posse do novo presidente do Irã, ao lado de terroristas, todos eliminados pelo Mossad de Israel. É com ele que eu vou conversar? É. Ok. Vou conversar também com Mauro Vieira. Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores do Brasil, cargo equivalente ao de Marco Rubio, diga-se de passagem, só que é um coitado, é um capacho, é um submisso do Celso Amorim, que é um puta de um comunista. Mauro Vieira, também destacado para conversar pessoalmente com Marco Rubio. Mauro Vieira não assumiu que o Hamas é um grupo terrorista. Mauro Vieira destrói as relações do Brasil com Israel. Destrói. Eu estive em Israel com o Lula já no governo agora, em 23, e ouvi do embaixador brasileiro em Israel que ele não era masoquista para ver o que havia acontecido num kibutz que visitei, que é o kibutz de Niroz, próximo a Gaza. Eu ouvi isso do embaixador brasileiro em Israel. Lula é persona non grata em Israel. E o Mauro Vieira, que colabora para esse resultado, vai ser ouvido por Marco Rubio. Entendeu o que Trump fez? Trump falou assim, turma, vocês vão conversar com Marco Rubio. O governo brasileiro não classificou por opção Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas, que era tudo o que o secretário de Estado norte-americano queria ouvir para as coisas melhorarem entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil não classificou. Só que Marco Rubio sabe que estamos tratando de grupos terroristas. Amigo, se confirmar a questão do metanol, que passa por uma facção criminosa, que chega para adulterar bebida, que mata brasileiro, isso é terrorismo ou não é terrorismo? Para mim é. Para mim é nítido. Ou seja, nós estamos olhando para um resultado de uma reunião onde Trump fala assim, beleza, vocês vão conversar com Marco Rubio, que odeia comunista, que odeia ditador, que quer acabar com Nicolás Maduro, que vocês receberam aí com tapete vermelho, que é amigo do Lula do Foro de São Paulo. Amigo, atenção para o que a imprensa vai publicar, hein? Atenção. O que a imprensa vai publicar, muito provavelmente, vai num caminho contrário da análise que eu fiz. Lula, olha, se deu bem, convidou para se encontrarem na Malásia, né? Olha, se deu bem, convidou o Trump para Flop 30. A gente vai ouvir isso. Da imprensa safada, patrocinada com o meu dinheiro e com o seu, é isso que a gente vai ouvir. Nenhuma novidade. Agora, e nós? Do ponto de vista da análise, o que a gente pode te oferecer? O melhor desse extrato, que é Marco Rubio, o escolhido de Trump para seguir conversando com o Brasil. Agora, te pergunto de novo, você acha mesmo que isso vai dar certo? Em que sentido eu estou tratando desse tema? Você acha mesmo que sem falar anistia,
caça às bruxas, perseguição política, Bolsonaro. Você acha que Trump vai reduzir tarifa? Você acha que o nome era Marco Rubio para discutir essa história? É porque essa história não é comercial, essa história é política e vai custar caro para o Brasil. Vamos saber. Diante dessa situação. Já o Barros até pode trazer para mim. Não sei se já começa a repercutir no G1, se começa a repercutir, né, na grande imprensa, no UOL, na Folha, enfim, não sei como é que isso vai repercutir. Agora, certamente, né, o que a gente tem pela frente é a imprensa que vai passar pano achando que é o máximo, só que não. Bom, vamos lá.